Oi, gente. Hoje eu vou ler o regulamento, algumas partes do regulamento de ordem unida e continência do Exército Brasileiro. E vou tentar entender algumas coisas. Eu não sei nada, tá? Não sei não. Mas vamos tentar entender isso aí porque é importante. Ordem unida se caracteriza por uma disposição individual e consciente, altamente motivada, para a obtenção de determinados padrões coletivos de uniformidade, sincronização e garbo militar. Então, a Ordem Unida, ela é individual e consciente, altamente motivada. Ela é motivada para quê? Para obter padrões coletivos de uniformidade, sincronização e garbo militar. Deve ser considerada por todos os participantes, instrutores e instruendos, comandantes, executantes, como a externação da disciplina militar. Isto é, situação de ordem e obediência que se estabelece voluntariamente entre militares, em vista da necessidade de eficiência na guerra. Então, a Ordem Unida foi criada para isso, né? Para ter ordem na guerra, padrões, movimentos de tropa ordenados, com base na disciplina, né? A Ordem Unida tem como objetivos da Ordem Unida: proporcionar aos militares meios de se apresentarem e se deslocarem em perfeita ordem. Eu vou resumir, tá? Os artigos. Desenvolver um sentimento de coesão e os reflexos de obediência. Construir uma verdadeira escola de disciplina. Objetivos da Ordem Unida: treinar oficiais graduados no comando de tropa, possibilitar, consequentemente, que a tropa se apresente em público e nas paradas, quer tanto nos simples deslocamentos quanto deslocamento de serviço, com aspecto quer dizer com aspecto enérgico e marcial. A execução da Ordem Unida é um dos meios mais eficientes para alcançar o exercício da chefia e liderança. A interação necessária entre o comandante e os seus subordinados. A Ordem Unida é a forma mais elementar de iniciação do militar na prática do comando, desenvolvendo as qualidades de líder. Ao comandar um grupo de militares deslocando-se, o comandante desenvolve autoconfiança e, ao mesmo tempo, adquire consciência de responsabilidade. Aqueles que atendem ao comando, né? Sobre aqueles que atendem ao comando. Então, todos têm responsabilidade numa tropa. Tem que ter a consciência de responsabilidade. E o chefe, o comandante, ele desenvolve a autoconfiança ao comandar essa tropa, né? Os exercícios de Ordem Unida despertam no comandante apreço às ações bem executadas. E ajuda também no desenvolvimento da capacidade de observar e estimular a tropa. Por intermédio da Ordem Unida, é evidenciado 4 índices de eficiência. 4 índices de eficiência, que é moral, disciplina, espírito de corpo e proeficiência. A moral seria pela superação das dificuldades. Moral é pela superação de dificuldades e determinação
em atender os comandos apesar da necessidade e do esforço físico. Moral, então, é a superação de dificuldades. De novo. Disciplina é pela presteza de atenção com que se obedece aos comandos. Disciplina é a presteza e atenção. Presteza e atenção. Espírito de corpo é a boa apresentação coletiva pela uniformidade que exige execução coletiva. Proeficiência é a manutenção da exatidão na execução do movimento. Proeficiência é a manutenção na exatidão do movimento. Então foram 4. Moral, disciplina, espírito de corpo e proeficiência. São 4 índices de eficiência dentro da ordem unida. A ordem unida é uma atividade de instrução militar ligada indissoluvelmente à prática da chefia e liderança e à criação de reflexos de disciplina. Da finalidade, vamos lá. O regulamento tem por finalidade estabelecer as honras, as continências e os sinais de respeito que os militares prestam a determinados símbolos nacionais e autoridades civis e militares. Regular as normas de apresentação de procedimentos de militares, bem como as formas de tratamento e precedência. Fixar as honras que constituem o cerimonial militar no que for comum às Forças Armadas. O regulamento aplica-se às situações diárias da vida castrense, estando o militar de serviço ou não, em área militar ou em sociedade, nas cerimônias de solenidade de natureza militar ou cívica. Todo militar, em decorrência de sua condição, obrigações, deveres, direitos e prerrogativas, Todo militar, em decorrência de sua condição, obrigações, deveres e prerrogativas, direitos e prerrogativas, estabelecido em toda legislação militar, deve tratar sempre com respeito e consideração seus superiores hierárquicos, com afeição e camaradagem de seus pares, com bondade, dignidade e urbanidade de seus subordinados. Todas as formas de saudação militar e os sinais de respeito. Todas as formas de saudação militar e os sinais de respeito e correção de atitudes caracterizam as circunstâncias de tempo e lugar. O espírito de disciplina, o apreço existente entre os integrantes das Forças Armadas. Tá. Não deu pra entender muito bem esse artigo não, mas vamos pro próximo. Que eu já li isso aqui e eu tô relendo. Então, porca, tá no início e eu já li e tá ruim. Imagina quando estiver chegando na parte que eu não li ainda. Quero nem ver. Mas vai dar certo. Mas eu vou ler esse aqui de novo rapidão. Já faz 8 minutos, eu tô na primeira parte ainda. Vamos lá. É só acelerar o vídeo e pronto. Todas as formas de saudação militar, os sinais de respeito e a correção de atitudes caracterizam, em todas as circunstâncias de tempo e lugar, o espírito de disciplina, o apreço existente entre os integrantes das Forças Armadas. E de apreço... essas correções aí, todas essas circunstâncias de tempo e lugar, caracteriza o espírito de disciplina e de apreço existente entre os integrantes das Forças Armadas. Demonstrações de respeito, cordialidade e consideração devidas entre os membros da Força Armada também são aos integrantes das polícias militares, do Corpo de Bombeiros e os militares das nações estrangeiras.
O militar manifesta respeito e apreço aos seus superiores, pares e subordinados pela continência, dirigindo a eles ou atendendo-os de modo disciplinado, observando a precedência hierárquica e por outras demonstrações de deferência. Os sinais regulamentares de respeito e de apreço entre os militares constituem reflexos adquiridos mediante cuidadosa instrução e continuada exigência. A espontaneidade e a correção dos sinais de respeito são índices seguros de grau de disciplina das corporações militares e da educação moral e profissional dos seus componentes. Os sinais de respeito e apreço são obrigatórios em todas as situações, inclusive nos exercícios de terreno e campanha. Campanha, se eu não me engano, é quando tem aquelas instruções militares, né? Que não tem, tipo um acampamento, né, que tem no exército. Acho que na PM não tem, não. Nunca vi, não. Não, deve ter, quando é especializada, né? Mas... ou aquela marcha lá para Maricará que não tem mais, né? Deve ser uma campanha, talvez. Mas são os acampamentos do exército, se eu não me engano. Quando dois militares se deslocam juntos, o de menor antiguidade dá a direita ao superior. Se em deslocamento fizerem via, tem o lado interno e o lado externo. O de menor antiguidade dá o lado interno ao superior, que é o lado mais seguro. É isso que eu vou pensar. O lado interno da rua é mais seguro. Então ele dá para o mais antigo. E o mais antigo sempre vai andar à direita, né? Isso. E o de menor antiguidade cede a direita para o mais antigo. Quando encontrar um superior em um local de circulação, o militar deve saudar-lhe, conceder-lhe o melhor lugar. Se o local de circulação for estreito, o militar franqueia a passagem ao superior, faz o alto e permanece de frente para ele, dando o lugar para o superior passar. Na entrada de uma porta, o militar franqueia ao seu superior se ela estiver fechada. Abre-a, dando passagem ao seu superior e torna a fechá-la depois. Em local público, onde não estiver sendo realizada solenidade cívico-militar, bem como em reuniões sociais, cumprimento em local público onde não estiver sendo realizada solenidade cívico-militar, bem como reuniões, o militar cumprimenta tão logo que possível seus superiores hierárquicos. Parágrafo único. Havendo dificuldade de se aproximar do seu superior, o cumprimento deve ser feito mediante um movimento de cabeça. Para falar com o superior, o militar emprega sempre o tratamento de senhor ou senhora. Para falar formalmente com o ministro do Estado, o tratamento é Vossa Excelência, Senhor Ministro, sendo admitido nas relações recorrentes de serviço o tratamento de ministro ou senhor. Só nas relações recorrentes de serviço. Para falar formalmente com o general, o tratamento é Vossa Excelência, Senhor Almirante, Senhor General ou Senhor Brigadeiro, conforme o caso, sendo admitido nas relações recorrente de serviço, tratamento de almirante, general, brigadeiro, conforme o caso ainda de senhor. Para falar formalmente com o comandante, diretor ou chefe da organização militar, o tratamento é senhor comandante, senhor diretor, senhor chefe. Conforme o caso, aí vem os recorrentes, pode usar comandantes, diretor, chefe, conforme for recorrente de serviço. No
mesmo posto ou graduação poderá ser empregado no tratamento de você, respeitadas as tradições e peculiaridades de cada força armada. Para falar um mais moderno, o superior emprega no tratamento você. Todo militar, quando for chamado por um superior, deve atendê-lo o mais rápido possível, apressando o passo quando em deslocamento. Nos refeitórios, os oficiais observam, em princípio, as seguintes prescrições. Aguardam para se sentar à mesa. Nos refeitórios, os oficiais observam, em princípio, as seguintes prescrições. Aguardam para se sentar à mesa a chegada do comandante, diretor ou chefe da mais alta autoridade prevista para a refeição. Caso as autoridades mencionadas não possam comparecer à hora marcada para início da refeição, essa pode ser iniciada sem sua presença. A sua chegada à refeição não precisa ser interrompida, levantando-se apenas os oficiais que tenham assento à mesa daquelas autoridades. Ao terminar a refeição, cada oficial levanta-se e pede permissão ao mais antigo para se retirar do recinto, podendo ser delegada ao mais antigo de cada mesa a autorização para cedê-la. O oficial que se atrasar para a refeição deve apresentar-se à maior autoridade presente e pedir permissão para sentar-se. E, caso a maior autoridade presente se retire antes que os demais oficiais tenham antes que os demais oficiais tenham terminado a refeição, apenas se levantam os que tenham assento à sua mesa. Os refeitórios de grande frequência e utilizados por oficiais de diversas organizações militares podem ser regidos por disposições específicas. Os refeitórios de grande frequência utilizados por oficiais de diversas organizações militares podem ser regidos por disposições específicas. Nos refeitórios de suboficiais, subtenentes, sargentos, deve ser observado o procedimento análogo ao dos oficiais. Nos ranchos de praça, ao neles entrar o comandante, diretor, o chefe da organização militar ou autoridade superior, a praça de serviço, o militar mais antigo presente ou o primeiro que avistar aquela autoridade comanda: rancho, atenção, e anuncia a função de quem chega. Então ele vai falar: rancho, atenção, primeiro sargento tal encontra-se no recinto. Não é errado falar assim, né? Adentra no rancho, atenção, e anuncia a função de quem chega. Tá. Parágrafo único. Na hipótese de que se trata o caput, as praças, sem se levantarem e sem interromper a refeição, suspendem toda a conversação, até que seja dado o comando de à vontade. Sempre que o militar precisar sentar-se ao lado de um superior, deve solicitar-lhe a permissão. A continência. Vamos lá agora, da continência. Aqui a gente estava falando da... A gente já mudou de assunto. A gente estava falando sobre os sinais de respeito. Agora vamos falar da continência. A continência é a saudação prestada pelo militar e ela pode ser individual ou da tropa. A continência é impessoal e visa a autoridade e não a pessoa. A continência parte sempre do militar de menor grau hierárquico para o maior. Em igualdade de posto ou graduação, ou quando ocorrer a dúvida de qual seja o de menor precedência, deve ser sempre executada simultaneamente.
Todo militar em serviço, ativo ou na inatividade, deve retribuir a continência que lhe é prestada. Se uniformizado, obrigatoriamente presta continência individual. Em trajes civis, o militar pode responder prestando continência individual ou com um movimento de cabeça, com um cumprimento verbal ou descobrindo-se caso esteja de chapéu. Tem direito à continência. A bandeira nacional, ao ser hasteada ou arriada, diariamente em cerimônia cívica militar ou diariamente em cerimônia militar ou cívica, por ocasião da cerimônia da incorporação ou desincorporação das formaturas, quando conduzida por tropa ou por contingente de organização militar, quando conduzida em marcha, desfile ou cortejo de campanha por guarda, por organização civil em cerimônia cívica, e quando no período compreendido entre 8 horas e o pôr do sol, um militar que entra a bordo de um navio de guerra ou dele sai, quando na situação de embarcado, avista ao entrar a bordo pela primeira vez ou ao sair pela última vez, quer dizer. Não entendi muito bem esse artigo, mas vamos pro próximo. Ai meu Deus, tá ruim a câmera, né? Mas vai ficar assim mesmo. Levantar aqui. Tem direito à continência também o hino nacional, quando executado em solenidade militar ou cívica. O presidente da República, tem direito à continência. O presidente da República, o vice-presidente da República, os presidentes do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, do Supremo Tribunal Federal, o ministro do Estado da Defesa e os demais ministros de Estado, quando em visita de caráter oficial, os governadores dos estados e dos distritos, do Distrito Federal, quando reconhecidos e identificados em qualquer parte do país ou em visita de caráter oficial. O ministro presidente e os ministros militares do Superior Tribunal Militar, quando reconhecidos e identificados. Cadê meu óculos? Espera aí que eu vou pegar meu óculos aqui rapidão. Cai não. Os militares da ativa e das Forças Armadas, mesmo em traje civil, os militares da ativa das Forças Armadas, mesmo em traje civil, neste último caso, quando for obrigatório o seu reconhecimento em função do cargo que exerce, tem direito à continência. Os militares das Forças Armadas, mesmo em traje civil, nesse último caso, quando for obrigatório o seu reconhecimento em função do cargo que exerça.